Hi guys, good morning, good afternoon or good evening, depending on what time you are watching this video. Então pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de que horas vocês estão vendo esse vídeo, né? Estamos em mais uma aula online, né? Eu vou fazer essa aula bem rapidinha para que não fique muito comprido para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre os verbos irregulares, né? Então, na semana passada a gente falou sobre os verbos regulares, né? O passado dos verbos regulares. Lembra que, por exemplo, a gente usou a palavra I work, né? A frase I work, que significa eu trabalho. E no passado a gente acrescentava o ed, né? Então, I work, eu trabalho. I worked, eu trabalhei, né? E para fazer pergunta e para falar uma frase na negativa, a gente usa o auxiliar, que é o did, né? Então, lembra que a gente usa no presente o do e o does, mas no passado a gente usa o auxiliar did, né? Então, por exemplo, a pergunta ficaria, né, no presente do you work? E no passado a gente usa o auxiliar did daí, né? Did you work? Lembrando que quando a gente usa o auxiliar, não alteramos o verbo, né? Então não fica did you work it, e sim did you work, tá? E para falar na negativa a gente usa, né, os auxiliares também, né? Então na afirmativa, por exemplo, ficaria you don't work, né, como uma negação. E no passado a gente usa o auxiliar did também, ou seja, you didn't work, né? Então, you don't work, você não trabalha, e you didn't work, você não trabalhou, tá? Então, mas isso é só uma revisão da aula passada, vocês já sabem que a gente usa o did, né, na negativa para fazer pergunta. Quem não sabe, assiste de novo o vídeo da aula passada, né? Senão não vai entender mesmo. Ok? E hoje a gente vai falar sobre os verbos irregulares, pessoal. Os verbos irregulares são um probleminha. Não que são um problema, mas eles são um pouquinho mais difíceis de a gente entender, tá? Assim como os verbos regulares, a gente acrescenta o ed, os verbos irregulares, eles não funcionam dessa forma, tá? Então, por isso mesmo que já é o nome dele um verbo irregular, por isso que ele se chama assim, porque ele sai fora de toda essa regrinha que eu expliquei para vocês, né? Então, lembra que na aula passada eu falei que todos os verbos a gente acrescenta o ed no final dele, né? Por exemplo, work, worked, study, studied, travel, traveled, né? E os verbos irregulares não funcionam assim, tá? Os verbos irregulares não existe uma regra, então eu não consigo ensinar para vocês como utilizá-los, ou seja, como descobrir de que forma o verbo irregular vai funcionar no passado, tá? Por exemplo, né? A gente tem ali exercise number 2, né? Então a gente tem algumas palavrinhas ali, por exemplo, drive, ride, go, take, sleep, have, eat, get, meet, read, drink and do, né? Por exemplo, o passado de drive é drove. Então, lembra que eu expliquei para vocês na aula passada que a gente acrescentava o ed, né? Mas por que a gente não acrescentou um ed, né? Por que a gente, em vez de colocar um ed, a gente tirou o e e colocou um o? Porque ele é um verbo irregular, tá? Então, para vocês estudarem os verbos irregulares, para vocês saberem quais são os verbos irregulares, tá? Vocês têm que assistir filme, vocês têm que escutar música para que vocês, né, vejam essas palavrinhas no dia a dia, né? E claro, obviamente estudar também, né? Eu vou estar passando para vocês uma lista com todos os 470, né, verbos irregulares, são bastante. É claro, vocês não vão decorar todos, né? Mas os mais principais eu vou passar para vocês hoje, né? Então, por exemplo, o passado de drive é drove. O passado de ride é rode, né? Então vejam que não tem sentido, né? O passado de go, por exemplo, é went. Então, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não fica ed no final e sim muda completamente a palavra, né? O passado de sleep, né? É slept. Passado de have é had. Passado de eat é ate. Passado de get é got. Passado de meet é met. Passado de read é read.
Então, para vocês terem uma noção como o verbo irregular ele é diferente, tá? Porque a palavra read, ela se escreve igual no passado e ela se fala diferente. Então, o passado de read é read, mas se escreve igual. O passado de drink é drunk, né? E o passado de do, vocês já conhecem, a gente já viu, né? É o did. Então, do do e do does, né? Que a gente viu na aula passada, é o did, que vocês já conhecem, a gente usa como auxiliar no passado, né? Então, pessoal, esses são os verbos irregulares, tá? Eu quero que vocês, né, marquem ali as sentenças certinho e completem, né, os exercícios também. Vou passar para vocês uma tabelinha para vocês estudarem, tá? Os verbos irregulares. Não tem muito que eu possa falar para vocês, infelizmente, nessa aula, tá? Porque os verbos irregulares vocês têm que decorar. Não posso ensinar, eles têm que ser decorados, tá? Decorados, é que nem tabuada, a gente decora, né? Então os verbos irregulares também é decorado, não posso ajudar vocês com regras, porque não existe regras para eles, né? Eles são irregulares. Beleza? Então, pessoal, tenham uma ótima semana, ok? See you guys next week. Enjoy your weekend. Espero que a gente se encontre na semana que vem.